Você sabe o que acontece se determinada lei municipal prever que o aumento da remuneração dos servidores daquele município vai ocorrer na mesma data e com os mesmos índices de eventuais aumentos que foram atribuídos a servidores estaduais ou a servidores federais? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. Os entes federados, União, Estados, DF, municípios, gozam de autonomia federativa. E essa autonomia federativa assegura a cada um dos entes federados o direito à auto-organização, ao autogoverno, à autolegislação e à autoadministração. E é justamente essa autonomia federativa que justifica a previsão do artigo 37, inciso 10 e inciso 13 da Constituição Federal, que são previsões essenciais para a compreensão da questão que nós tratamos no podcast Grifão dessa semana. Segundo o artigo 37, inciso 10, o aumento de remuneração de servidores públicos deverá ser feito por lei específica. E essa lei específica tem que ser editada por cada um dos entes federados em relação aos quais os servidores públicos se encontram atrelados. Isto é, a remuneração de servidores municipais deve ser definida por lei específica criada pelo município. O mesmo se aplica para servidores estaduais, servidores distritais e servidores federais. E para evitar que essa regra remuneratória sofra qualquer efeito cascata no plano federativo, nós temos ainda o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 13, que proíbe expressamente a vinculação das remunerações de servidores municipais em relação à remuneração dos servidores estaduais e servidores federais. O que significa essa proibição de vinculação? Não pode ser criada uma lei no município prevendo o seguinte: a remuneração dos servidores municipais vai acompanhar a remuneração dos servidores do Estado ou da União, de modo que, se houver um aumento dos servidores estaduais ou federais, automaticamente esse aumento se aplica para os servidores municipais. Segundo a interpretação que se faz dessas duas normas constitucionais, quais sejam as normas do artigo 37, inciso 10, que exige lei específica para a remuneração dos servidores públicos de cada ente federado, e a proibição de vinculação ou equiparação remuneratória dos servidores, haveria uma violação clara à autonomia federativa dos municípios, se automaticamente, sempre que houvesse um aumento remuneratório dos servidores estaduais ou federais, esse aumento fosse repassado aos servidores municipais. Então, se houver previsão em lei municipal, e alguns municípios trazem essa previsão, de que a remuneração dos servidores do município será majorada, será aumentada, de acordo com aumentos que podem ser atribuídos aos servidores estaduais ou federais, essa lei municipal deve ser considerada inconstitucional por violação das regras do sistema remuneratório dos servidores públicos, que consta no artigo 37, inciso 10 e inciso 13 da Constituição Federal. Além disso, nós temos que considerar a súmula vinculante número 42 da Constituição do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante número 42 do Supremo Tribunal Federal, que interpretou a Constituição Federal, entende que haverá inconstitucionalidade também se houver a previsão de aplicação aos servidores estaduais ou municipais índices federais de correção monetária, não é nem de aumento de remuneração. Se porventura houver no município ou no estado uma previsão de que, olha, a correção monetária, que não significa aumento remuneratório, mas sim a recomposição de perda inflacionária do valor dessa remuneração dos servidores estaduais e servidores municipais, seguir obrigatoriamente os índices adotados pela União, haverá inconstitucionalidade por violação à autonomia dos municípios e dos estados. Nós podemos concluir, portanto, que qualquer lei municipal, focando no município, que é o nosso objeto de interesse aqui na Grifon Brasil, qualquer lei municipal que traga previsão atrelando, vinculando, equiparando remuneração dos servidores do município a eventuais aumentos reais
de remuneração que foi concedido pelo Estado, por meio de lei estadual aos servidores estaduais, ou pela União, por meio de lei federal aos servidores federais, será inconstitucional. Também é preciso que se faça uma lei própria, uma lei específica do município, que pode, inclusive, reproduzir esses índices, mas que tenha sido objeto de deliberação, de uma votação consciente por parte dos vereadores de determinado município, para que se possa assegurar o respeito à autonomia municipal e, mais do que isso, para que se possa realizar um aumento ou uma correção monetária da remuneração dos servidores daquele município específico, sem violar a autonomia municipal e sem desconsiderar as singularidades, especificidades, particularidades que marcam os milhares de municípios existentes no nosso país. É preciso que haja, portanto, uma decisão política consciente da Casa Legislativa a partir de uma lei proposta pelo prefeito municipal, já que é dele a iniciativa para propor para de lei sobre esse tema, e após a aprovação da Câmara Municipal, se faz um aumento adequado aos termos constitucionais da remuneração dos servidores daquele município. Não é possível nenhuma espécie de vinculação, equiparação, seja do índice de aumento ou ainda dos índices de correção monetária, adotando-se obrigatoriamente índices que foram empregados por outros entes federados, quais sejam estados ou a União. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast que falamos dessa semana, agradeço a audiência de vocês, acessem o nosso canal no YouTube, assinem lá as notificações para serem informados assim que o novo podcast for publicado. Conheça nossos cursos de capacitação disponíveis na Grifon, venha se capacitar com os profissionais da Grifon Brasil, venha compreender os temas que estão presentes na rotina da administração pública brasileira e contribuir decisivamente para o aperfeiçoamento da gestão pública, que é a nossa missão aqui na Grifon. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast para vocês. Acompanhe as nossas publicações semanais e não deixe de enviar suas contribuições para os canais de comunicação da Grifon. Sugestões de curso, sugestões de temas de podcast, que na medida do possível nós teremos muita satisfação em atender às suas necessidades. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.